Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, e bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Nosso tema de hoje, anticoagulantes na cardiologia. O que são anticoagulantes? Nome muito bonito, né? É um nome grande, né? Quase trava-línguas, mas se a gente dividir em duas partes, anticoagulantes, a gente já entende mais ou menos qual é a função deles, né? As medicações anticoagulantes são aquelas que agem em algum processo do que a gente chama de cascata da coagulação, que é um processo que ocorre dentro do nosso organismo que visa a formação de coágulos. A gente habitualmente se acostuma a ouvir no dia a dia a formação de coágulos ligada a coisas ruins. Formou um coágulo nas pernas, um trombo, né? Coágulos são trombos, né? São estruturas que são formadas dentro do nosso sangue que impedem de fato a circulação de maneira apropriada. E a gente se acostumou a ver o trombo e o coágulo como uma coisa ruim, né? Fulano teve um coágulo na perna, teve um trombo nas pernas, fulano teve um coágulo no pulmão, dentro do coração, coagulou na cabeça, fez um AVC, e a gente se acostumou a ver isso como uma coisa ruim, mas na verdade o sistema de coagulação ele é vital para o nosso organismo. Uma vez que se a gente não tivesse esse sistema de coagulação, pequenos traumas, pequenas pancadas que a gente sofre no dia a dia, que parecem para nós irrelevantes, a gente sequer dá atenção a elas, poderiam ser fatais para nós. Se a gente não tivesse esse sistema em funcionamento, qualquer corte, qualquer um corte para ficar mais fácil da gente perceber, se a gente não tivesse esse sistema de coagulação, qualquer corte que a gente tivesse pequeno, me cortei com a faca na ponta do dedo, ele resultaria na nossa morte, porque a gente ia tentar estancar, como a gente faz, né? Com a pressão, pressionando os dedos no local, e quando a gente tirasse, continuaria sangrando. Então não teria jeito, a gente não conseguiria controlar essa perda de sangue. Então o sistema de coagulação, o sistema de formação de coágulos no nosso organismo é um sistema vital para a nossa existência. Porém, em determinados cenários, esse sistema ele produz ou tende a produzir esses coágulos, esses trombos, de uma forma indesejada, inadequada, considerada inadequada para a medicina. E então, nesses cenários, lança-se mão do uso de medicações que agem exatamente em uma das etapas desse processo, porque na verdade você não para a completa formação do coágulo, uma série de substâncias chamadas fatores da coagulação, elas entram em ação para que lá no final você tenha de fato a formação do coágulo. Como são várias etapas, existem intervenções, né, medicações que atuam em várias dessas etapas. Então, anticoagulantes são substâncias que são utilizadas exatamente para bloquear, para agir em alguma das etapas da coagulação e reduzir a probabilidade de formação de coágulos no nosso organismo. Lembrando que isso é indicado apenas em cenários nos quais a gente prevê ou estima que o paciente tem uma chance maior de formação de coágulos que sejam danosos ao nosso organismo, porque o sistema em si ele é vital para a nossa existência. Agora, em que cenários são usados na cardiologia? Na cardiologia, os anticoagulantes são muito utilizados em 3 cenários principais. O primeiro deles, e talvez o mais comum, seja numa arritmia que nós chamamos de fibrilação atrial. Essa arritmia, que é a fibrilação atrial, ela resulta no seu processo, ela resulta na passagem do sangue dentro da cavidade dos átrios, né, dentro do coração, na passagem do sangue de uma forma mais lenta, devagar. Embora a arritmia se manifeste
com a frequência cardíaca frequentemente elevada, os pacientes que têm fibrilação atrial, frequentemente você faz a avaliação deles e a frequência cardíaca é elevada. Embora isso aconteça, o sangue, ao passar por dentro da cavidade atrial, ele passa de uma forma lenta, porque o átrio, ele embora esteja funcionando numa frequência muito alta, ele não tem a capacidade de bombear adequadamente o sangue, e aí então o sangue fica nadando, fica boiando lá dentro dessa cavidade. E isso predispõe à formação exatamente desses coágulos. Coágulos que nesse caso são indesejados, porque uma vez formados dentro do coração, eles podem migrar, né? Eles podem cair na circulação mesmo efetiva e dirigir-se a qualquer local do organismo. Mas o local mais comum para onde eles se dirigem é para a circulação cerebral e podem, portanto, resultar em AVC. Então, dentro da fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca, os pacientes com fibrilação atrial, eles são avaliados segundo alguns critérios, se tem insuficiência cardíaca ou não, se tem hipertensão, se tem diabetes, se a idade tem mais de 65 ou mais de 75 anos, que são critérios, são pontos e critérios diferentes, se já teve um AVC prévio. Então, são avaliados vários critérios e o paciente recebe uma estimativa do risco de formação de coágulos, para que a gente possa ter um apoio na decisão de fazer ou não a medicação anticoagulante. Esse talvez seja o principal cenário, porque previne exatamente, reduz exatamente as chances de formação de um coágulo que possa resultar em um acidente vascular cerebral, em AVC. O segundo cenário comumente utilizado, em que o anticoagulante é comumente utilizado na cardiologia, é na instalação de próteses valvares, especialmente as próteses mecânicas. Próteses valvares são como próteses de outros órgãos, né? São elementos que substituem um determinado órgão que estava falhando. Então, uma prótese de uma válvula, ela é um dispositivo que é colocado dentro do coração e que substitui o funcionamento de uma válvula natural, nativa, como a gente chama. E essas próteses, elas são feitas, em geral, de dois tipos de materiais. As próteses chamadas de próteses biológicas são feitas, obviamente, de material biológico. No geral, são materiais derivados de suínos ou de bovinos, né? E essas próteses biológicas, elas têm uma vantagem, exatamente por terem células ali no local, elas não induzem tanto a rejeição do nosso organismo. Em compensação, elas têm uma desvantagem, a sua duração torna-se um pouco menor comparada com as próteses metálicas ou mecânicas, e aí por isso o paciente que faz uma substituição de válvula por uma prótese biológica pode vir a necessitar de uma outra cirurgia num prazo que varia aí entre 10 a 15 anos aproximadamente. Já para as próteses que são consideradas mecânicas ou metálicas, o paciente, se fizer a cirurgia e tudo transcorrer bem durante a cirurgia, não houver nenhum tipo de complicação, essa prótese ela pode servir pela vida inteira. E o paciente, então, submete-se apenas a uma cirurgia cardíaca, que é um procedimento bastante invasivo e demorado e arriscado também. Porém, como essa prótese ela é feita de um material metálico, que é uma coisa que não está na natureza do nosso organismo, o nosso corpo tende a rejeitar, vamos dizer assim, essa prótese. Não é uma rejeição clássica, como a rejeição de órgãos, em transplante de órgãos, que você precisa fazer uso de medicações que a gente chama de imunossupressoras. Essa rejeição que a gente fala aqui é apenas um termo mais simples para que a gente possa compreender de forma didática, porque o que acontece de fato é que, uma vez que o sangue está passando naquele local, ele as células que estão ali dentro do sangue, elas percebem ou detectam que
aquela estrutura, aquela substância, ela não é feita do mesmo material que é feito o nosso organismo. Ela não contém um revestimento que a gente chama de endotélio, que acaba protegendo exatamente da formação desse coágulo. Então, para essas pessoas que usam esse tipo de prótese, as próteses valvares metálicas ou mecânicas, é indicado o uso dos anticoagulantes. Do contrário, o risco torna-se extremamente elevado de formação de coágulos dentro do coração, e aí as chances são mais ou menos as mesmas, não, mas as chances são igualmente elevadas de você ter desfechos indesejados, né, de você ter problemas indesejados, como o acidente vascular cerebral. Então, o paciente que usa, que faz uma cirurgia cardíaca com prótese metálica, ele precisa usar o anticoagulante, via de regra, pela vida toda, para evitar exatamente a formação desses coágulos. E o terceiro cenário, em que comumente é utilizado na cardiologia, é quando o coágulo já está formado, já é visualizado no interior de alguma das cavidades cardíacas, especialmente dentro dos ventrículos, que é frequentemente mais encontrado, devido a algum tipo de doença cardíaca prévia. Por exemplo, o paciente teve um infarto, esse infarto resultou na dilatação das cavidades cardíacas, na formação de uma estrutura que nós chamamos de aneurisma ventricular, que é uma parte do coração que está sem funcionar de forma alguma, ela não consegue ter nenhum tipo de contratilidade, e nesse local forma-se uma espécie de bolsa onde o sangue não consegue circular bem. E isso pode resultar na formação de um coágulo intracardíaco. Você verifica isso em determinados exames, como o ecocardiograma, ou até mesmo dentro do próprio cateterismo cardíaco. Você pode visualizar essas imagens, e aí, uma vez que você detecta que o coágulo já está formado, aí você não tem mais o risco de formação, aí você já tem a própria doença pronta. Então, o paciente está ali com esse coágulo formado, na iminência de apresentar uma complicação como o acidente vascular cerebral, como o AVC. E, portanto, nesses pacientes é indicada a utilização dessas substâncias, que são os anticoagulantes, são as medicações que inibem algum dos fatores da coagulação. Tem perguntas do nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, doutor Wander e Marcos Dantas. Doutor Wander, só queria agradecer pelo senhor ter cuidado do meu esposo antes dele fazer a cirurgia, que ele tem aneurisma, é Fabiano, um paciente do senhor. E ele fez a cirurgia e está bem, doutor Wander. Só, doutor Wander, que o médico disse que ele não pegasse em peso essas coisas, e aqui e acolá ele dá uma teimada. Eu brigo muito, mas não adianta nada. Um bom dia a todos. Ele tem aneurisma, doutor Wander. Fabiano é um pouquinho teimoso. Fabiano Cosme, tudo bom, minha amiga? É uma satisfação saber que deu tudo certo com a cirurgia dele. Ele tem de fato um aneurisma, na verdade é um aneurisma na aorta, e já foi, a gente fez a avaliação dele, avaliação pré-operatória, viu que ele tem também algumas alterações nas artérias coronárias, uma dilatação aneurismática também nas artérias coronárias, e de fato, mesmo com a cirurgia sendo feita e sendo bem sucedida, que bom que foi feito, um abraço para ele aí. O ideal sim é que ele siga essa orientação, essa recomendação, e evite grandes esforços para a gente não ter nenhuma surpresa indesejada lá na frente. Mas fico muito feliz e satisfeito que ele tenha feito o procedimento, tenha dado tudo certo. Um grande abraço para ele e para você também que mandou aí essa boa notícia. A teimosia atrapalha o tratamento? Algumas vezes sim. A teimosia, a gente tem um nome para isso, Marcos. A gente chama de má aderência terapêutica. Quando a gente fala de má aderência terapêutica, a gente não está dizendo só aquele paciente que não toma o remédio da forma que a gente prescreve. Essa é a forma mais clássica e mais comum que a gente vê.
Mas, por exemplo, quando a gente pede ao paciente que tem diabetes, e a gente pede a ele, olhe, você precisa fazer uma dieta adequada para a sua doença, e o paciente não faz, come de tudo. O paciente que tem hipertensão arterial, a gente diz, olha, você precisa controlar a quantidade de sal, e aí ele pega, bota o saleiro em cima da mesa, a pessoa faz a comida e ele ainda põe um pouquinho de sal por cima, e a comida é muito salgada. Quando a gente diz para a pessoa, olha, você está acima do peso, está sedentário, você precisa fazer exercício físico, e a pessoa não faz exercício físico, isso também é uma forma do que a gente chama de má aderência, que é o nome técnico para teimosia, né? A pessoa teima em não fazer as medidas, né, as atitudes que vão de fato auxiliar no tratamento da sua doença. Alguns têm esse tipo de teimosia, né? A gente diz, olha, você precisa evitar esforços físicos, em vez de fazer, né? Algumas pessoas precisam fazer esforços físicos e exercícios físicos para melhorar o seu condicionamento, reduzir peso, melhorar cansaço. Alguns pacientes têm cansaço porque, na verdade, não se verifica nenhuma doença orgânica no coração ou nos pulmões, e o paciente apresenta cansaço apenas porque ele está destreinado, está descondicionado. E aí a gente diz, olha, você precisa fazer exercício físico para poder condicionar melhor seu coração e seus pulmões, e o paciente não faz. Então, alguns cenários você pede para fazer, o paciente não faz, e em outros cenários é o contrário. A gente diz, olha, o seu coração ele ainda está se recuperando, seu sistema cardiovascular sofreu muito com uma determinada doença, você precisa dar um tempinho para que tudo se assente, para que as coisas se organizem, para depois a gente pensar em como você vai fazer seus exercícios físicos, e aí a pessoa já uma semana depois, um mês depois, já está fazendo tudo como se a vida tivesse normal. Isso é uma forma de teimosia e a gente chama isso de má aderência. E essa má aderência ela tem impacto sobre o futuro do paciente, porque seja a má aderência na forma de não tomar os comprimidos, não tomar os remédios da forma correta, seja na forma de fumar, quando a gente pede para o paciente para não fumar, seja na forma de beber bebida alcoólica, quando a gente pede para o paciente não beber, seja na forma de fazer exercício quando não deve, a má aderência ela aumenta as chances de que o tratamento não produza o seu resultado desejado. Então, isso é um problema e mostra que o tratamento da doença de uma forma adequada não depende apenas do médico. Não depende que a gente tenha apenas conhecimento. Precisa também da colaboração do paciente. Obrigado pela sua participação, Dr. Wander. Vamos agora para a propaganda eleitoral gratuita. Paz. 7-1. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança.